E aí galera, beleza? Tudo tranquilo por aí? Fui convidado pelo Ademar para montar um treinamento para vocês de alguns produtos da Intelbras que vai chegar no atacado para nós, como switch, roteadores, access point, não é isso? Então eu pretendo ser bem sucinto nesse treinamento, objetivo e falar numa linguagem que vocês entendam e seja fácil de compreensão para poder passar para o cliente o produto, né? Primeiramente, supondo que o seu cliente fala assim para você: eu quero montar uma rede de computador, eu quero ligar uns computadores um no outro, eu tenho vários computadores e como é que eu faço, qual é o equipamento que eu preciso para montar isso daí? Eu estou montando agora, como é que eu faço? Estou montando um hotel e eu quero montar isso daí, certo? Exemplo, nisso. O equipamento que faz isso é o switch. Então, o switch é o equipamento que faz com que você interliga um computador no outro, não é isso? Igual você está lá no atacado trabalhando, todos os computadores são interligados um no outro e lá são todos interligados através de switch, certo? É o switch que faz essa função de interligar um computador no outro. Você tem esse switch aí, é o SF800, esse switch é o líder do mercado, certo? O líder do mercado, o SF800Q+. Certo? Esse switch, ele possui 8 portas, certo? 8 portas de internet 10/100. O que significa 10/100 quando eu leio aí na descrição do produto, quando eu vejo lá? É que você consegue trabalhar de 10 mega até 100 mega, certo? Então você vai trabalhar de 10 mega a 100 mega de velocidade nesse switch. É um switch que você consegue ligar 8 equipamentos nele. Por exemplo, eu vou ligar 8 computadores um no outro? Consegue, através daquele cabo de rede, 8 equipamentos no outro. Mas eu quero colocar a internet nos 8 também. Então, uma porta vai ser para você ligar a internet e as outras 7 para ligar o computador, porque você precisa de entrar também com a internet nesse equipamento, certo? Para ele poder funcionar. Ele possui um suporte PoE passivo. O que é um suporte PoE passivo? Supondo que o seu cliente, eu preciso de um switch que eu tenho que ligar no forro eu tenho que ligar na parede e eu não tenho como ficar fazendo instalação elétrica, eu quero levar a energia para ele no cabo de rede. Esse tem essa função. Então o que é que você tem? Você tem um equipamento, uma das portas, vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma dessas portas aqui é a porta passiva PoE. Para você ligar esse equipamento no cabo de rede, tem que se ter esse outro equipamento do lado aqui, ó. Ele não vem, tá? Esse equipamento aqui. Por quê? Porque esse equipamento é o que liga ele na energia através de cabo de rede, certo? Por exemplo, ó, ligo o equipamento na rede, ligo o meu roteador nele, por exemplo, de internet, e eu tiro outro cabo dele e ligo lá no meu switch. O que esse cabo vai estar trazendo? Esse cabo vai estar trazendo a internet e a alimentação de energia através do cabo de rede, certo? Então, quando alguém te perguntar, quero ligar, se tem o PoE passivo, é porque você consegue ligar a energia através do cabo de internet, daquele cabo que você leva, utilizando uma das portas aí desse switch. Switch SF800Q+, certo? Para você ligar até 8 equipamentos da internet aí, utilizando uma das portas dele com PoE passivo, que significa que você pode levar energia até ele através da cabo de rede. Mas eu tenho um equipamento um pouco maior, a minha rede é um pouco maior, eu preciso de mais portas, certo? Então você vai utilizar o SF1600Q+, certo? Esse é um switch de 16 portas, então ele tem 16 portas. Não tem a porta PoE passiva, essa função você não tem para esse switch, você tem as 16 portas, que é alimentado aí até 24 volts. Isso que quanto mais você colocar, você tem um pouquinho mais de economia de energia. Então você tem um switch SF1600Q+, é um switch para você criar a rede de internet, uma rede cabeada aí, utilizando as portas LAN, que com 16 portas. Switch SG800Q+. Certo? Qual que é a diferença? O switch que nós vimos anterior era 10/100. Significa que você trabalhava com uma velocidade na sua rede de 10 a 100 mega. De 10 mega a 100 mega de tráfego dentro dela. Certo? Esse é um switch de 8 portas gigabyte.
certo? Gigabyte, o que é giga? 100 mega, aí você faz a conta, né? 100, 200, 300, 400, 999 mega, 1000, 1 giga, certo? Então, ele trabalha 10 vezes mais rápido de velocidade de tráfego de informação, porque ele trabalha as 1000, com 1 giga, né? Que é gigabyte. Então, você tem 10 vezes a velocidade, certo, do anterior. Então, esse você tem um switch SG800Q+, com 8 portas gigabytes, certo? Com 8 portas gigabytes, 10 vezes a velocidade do anterior, beleza? Switch, distribuição, apenas aí a gente mudou porque esse tem uma velocidade maior de tráfego de dados aí dentro da rede do cliente. Para você, eu quero um pouco maior, eu quero um switch, aí você tem o switch SF2400QR+. Esse switch, certo, é de 24 portas. Então você tem aí um switch de 24 portas, certo? Para você ligar aí até 24 equipamentos na rede, certo? Ele tem também aquele suporte para hack, ele serve para você instalar um hack. O que é o hack? Você tem lá, por exemplo, no atacado, aqueles gabinetes onde tá os equipamentos instalados, aqueles hacks, né? Entendeu? Então esse switch aí, ele tem lá o suporte para você colocar ele lá dentro do rack. Então nós estamos falando de switch, certo? De 8, de 16 e de 24. E o switch de 8 GB, os demais 10/100, certo? Então quando se falar em switch, quando o cliente se falar em switch, é porque o cliente ele quer ligar os equipamentos em rede, quer ligar o equipamento computador em rede através de cabo, né? Vai usar cabo para ligar um para o outro, certo? Switch, beleza? Tranquilo? Então vamos agora passar para algo que você deve ter na sua casa, roteador, certo? Então nós temos aí o roteador wireless, o RF301K, certo? Um roteadorzinho aí sobre medida, com a tecnologia Wi-Fi 4, não é isso? Ele trabalha numa frequência 2.4 GHz, com os padrões aí de transmissão. 2.4 GHz é o padrão de transmissão da maioria dos roteadores. Vocês vão ver mais para frente que tem alguns access point que é diferente, que vai trabalhar numa outra tecnologia, mas 2.4 é a tecnologia padrão. Por exemplo, a tecnologia do telefone sem fio, certo? A tecnologia do telefone sem fio é uma tecnologia de 2.4 GHz. Então você tem aí um roteador que a capacidade de transferência de dados dele é de até 300 MB de velocidade Wi-Fi. Então você consegue transportar aí até 300 MB de Wi-Fi aí utilizando aí o roteador wireless RF301K. Aí nós mudou, né? Switch é uma coisa, roteador é outra. Então roteador é aquilo que você talvez tenha na sua casa. Vocês vão entender daqui a pouco que existem algumas outras tecnologias que nós vamos oferecer aí para os hoteleiros, né? Um pouco mais diferente, não é isso? Nós temos aqui o roteador wireless, o GF1200, certo? Ele tem aí uma tecnologia AC de múltiplas conexões ao mesmo tempo. Este, certo? Ele trabalha com duas frequências. Ele trabalha com a frequência 2.4 e ele trabalha com a frequência 5.0, certo? É uma frequência de transmissão de dados dentro da sua rede Wi-Fi. Vou explicar de um jeito bem básico para você entender o que é a diferença entre 2.4 e o 5.0. Quem já passou pelas internets da rádio, que antigamente era aquela antenona grande, certo? Aquela antenona parecia uma churrasqueira, não é isso? Não tinha muita velocidade de transmissão. Aquela é a internet 2.4, certo? A tecnologia 5.8, para quem passou pela internet ou rádio, é aquela anteninha menorzinha, branquinha, certo? Mais rápida, não é isso? Tecnologia 5.0. Então, só para você entender a diferença de tecnologia de transmissão de dados. Então, se o cliente fala assim, eu quero um roteador, mas ele tem 5.0, mas ele tem 2.4, vai estar na descrição, certo? Mas esse daqui, o GF1200, ele trabalha com as duas tecnologias, com a tecnologia 2.4 e a tecnologia 5.0. A maioria dos novos celulares que está vindo, já está vindo com a tecnologia 5.0. Ainda talvez, tem vários ainda que é a tecnologia 2.4, mas aí já está vindo celulares aí com a tecnologia 5.0. Qual que é a diferença de transmissão aí dentro dessa tecnologia aqui 2.4, 5.0 no GF1200? Que da 2.4, aí a conexão Wi-Fi é de 300 MB, certo? Se você estiver conectado a 5.0, é até 867 MB.
para você transmitir de dados aí dentro da sua rede Wi-Fi. Você vai perceber que tem assim, na maioria das vezes tem assim, ó, exclusivo para provedor, certo? Por que lá exclusivo para provedor? Porque este é um equipamento que você consegue fazer a manutenção dele remotamente. Então você consegue acessar ele remotamente. Então é uma tecnologia, por isso que coloca utilizado, recomendado para provedor, porque tem através de um portal, certo? E você consegue dar manutenção dele, atualizar um frame, ver como é que está a configuração, alterar alguma coisa dentro dele remotamente. Então por isso que talvez você se você tiver a internet aí, a fibra aí com o roteador, talvez você já percebeu que quando deu problema, as pessoas lá da central acessam ali o seu roteador ali e verifiquem se está certo ou se está errado. É porque tem essa tecnologia de você fazer esse trabalho remotamente. Então, legal, ele tem 3 portas LAN e uma WAN de internet, não é isso? Então você tem aí um roteador, o GF1200, com uma tecnologia maior de navegação wireless e com a função de você dar manutenção dele aí remotamente. Nós temos também o roteador UAC1200, certo? WE1200F, não é isso? Que é um dual band, ele também trabalha com a tecnologia 2.4, 5.0, certo? E aí você tem 4 portas de internet aí até 100 MB de transferência de dados na porta por cabo, certo? Você pode conectar e espetar aí um computador dentro dele e tem a mesma função também aí de fazer manutenção remotamente. Então você consegue fazer aí as manutenções remotamente aí. Por isso que fala também que é exclusivo para provedor. Não é que seja exclusivo, né? Você pode vender também um roteador, mas tem essa função, certo? De repente o cliente quer dar manutenção, certo? Quer fazer manutenção remotamente, no hotel coloca em vários pontos e quer dar manutenção remotamente, isso aí também você consegue acessar ele remotamente, certo? Então, roteador, certo? Nós temos aí então aí o WF1200F. Switch uma coisa, roteador outra. Ethernet ONU 110, certo? Qual a função desse equipamento aí da Intelbras que está chegando aí para nós? Esse ONU 110, se você tiver uma internet fibra na sua casa, você tem um equipamento desse na sua casa, certo? Vou explicar assim bem para você entender, bem básico nisso. Você tem um equipamento aqui, ó. Chegou na sua casa, tá vendo esse lado aqui, verdinho aqui, ó? Chegou na sua casa a fibra ótica, certo? Sai do outro lado o cabo de rede para você, certo? Aí você tem do outro lado aqui a fonte de energia, certo? Então o que seria a função? A função basicamente, para você entender assim, de uma linguagem simples, né? Ele converte o sinal da fibra para o cabo de rede para você jogar no seu roteador, certo? Então você tem a fibra, o cabo de rede e aí você joga ali no seu computador. E o inverso, quando você vai fazer um upload, quando você vai mandar informação para a internet, buscar algumas informações para a internet, ele pega o seu sinal que vai pelo cabo de rede, converte para o sinal de fibra e manda para a internet. Então, na verdade, né, uma linguagem simples para você entender, só para você entender como é que funciona. Então, isso se chama ONU. Então, todos os provedores de internet que trabalham por fibra tem que ter na casa do cliente uma ONU. Uma empresa que tem 2 lugares assim e ela quer levar uma velocidade de um local para outro por fibra ótica, quer levar por fibra ótica de um local para o outro, então ela vai ter que ter esse equipamento aí para poder fazer essa conversão e levar o sinal por fibra ótica, certo? O equipamento lá no provedor que faz o controle, que manda o sinal para esse equipamento, é um equipamento chamado de OLT, certo? Então, se o cara fala assim, eu preciso de uma ONU, mas o meu equipamento que eu gerencio é uma OLT, pronto. Esse equipamento que você vai vender para o cliente seu, certo? Então, é usado para fazer aí, né? Transfer para telefonia, para IP, para internet, para multicast, para TV, para tudo que você imaginar, certo? Aí essa função dele é essa, converter o sinal de fibra para você lá na sua casa, que você deve ter. Então, ONU 110 da Intelbras chegando aí para nós aí. Agora mudamos de assunto. Agora nós vamos falar de Access Point, certo? Então agora talvez eu vou entrar um pouquinho naquilo que a gente trabalha, que é os hotéis, as pousadas, os motéis, né? O cliente quer mandar sinal aí para o hotel, para o motel, e o cliente quer um equipamento para poder fazer esse tipo de controle. Esse equipamento aqui, esse primeiro aqui,
que é o roteador Access Point. Então quando se falar, eu quero um roteador Access Point, esquece todos aqueles outros que eu passei. Você já vai partir para esse daqui. Lá no atacado você olha em cima, lá tem no teto lá aqueles pratinhos lá colado, é o Access Point que tem lá, para você poder navegar aí com qualidade e muitas pessoas pendurado nele. Esse Access Point AP310 é o que eu tenho na minha casa, tá? Eu tenho aqui, é o que eu tenho na minha casa. Fantástico, fantástico. Qual que é a função principal dele? Primeiro, você consegue conectar 100 pessoas ao mesmo tempo, certo? Você pode espetar 100 pessoas nele, ele controla ali, depende da internet que você tem, mas ele controla ali a banda, faz tudo certinho, tem todo esse balanceamento dos clientes, sem navegando ao mesmo tempo, ele tem esse controle aí. Atinge ali tem uma cobertura ali de uns 200 metros, certo? Esse Access Point aí, o AP310. Agora tem algumas outras vantagens. Por exemplo, você consegue controlar todo ele. Você consegue criar até 8 redes dentro dele. 8 redes. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho 2, que é a minha rede principal e eu criei uma rede de visitante. Certo? As pessoas que vêm aqui pedir a senha vai na rede de visitante, porque aí eu consigo acessar, consigo excluir a pessoa depois, tem todo esse controle. E você pode criar até 8. Escritório, recepção, corredor, você pode criar várias redes, 8 redes dentro desse Access Point. Você consegue controlar ele remotamente. Você pode, por exemplo, na minha casa aqui, se eu acessar pelo celular aqui, eu consigo ver quem está conectado, quantas pessoas estão navegando, quanto eu estou usando de banda, certo? Eu posso bloquear, travar, reduzir velocidade, a banda, a rede tal vai ter tantos mega, a rede tal vai ter tantos. Você pode definir todo esse controle dentro dele. Uma outra coisa legal também que esses Access Point da Intelbras tem também é o controle de acesso. Por exemplo, eu quero criar um acesso por CPF. Aí você vai cadastrar lá, ganhar uma senha, o cara vai acessar por CPF. Aí eu quero criar um voucher para ele, né, um cadastro individual com a senha dele. Aí eu quero acessar pelo Facebook. Em alguns lugares a gente vai aí, tem um acesso pelo Facebook, né? Você vai lá numa clínica, numa loja, aí você acessa o seu Facebook e aí você tem o acesso à internet. E então esse tem essa função nas configurações dele, certo? Então aí a gente já mudou um pouquinho a história, né? Uma pousada pequena que você tem um espaço que você quer colocar, certo? O cara quer fazer isso, você já vai partir para o Access Point, certo? Porque aí você vai ter qualidade de navegação, controle de acessos total e ainda criar esses vouchers e além do equipamento ser extremamente estável para isso, certo? Então, AP310 aí com a distância aí de até 200 metros. Nós temos aí na mesma linha de Access Point, certo? O AP360, certo? O AP360 aí vem com a mesma funcionalidade que você consegue controlar remotamente, criar 8 redes separadas, você pode controlar o acesso por voucher, você pode bloquear quem você quiser, você tem tudo isso, o AP360 tem, também que o outro 310 tem, certo? Quantos usuários? 100 usuários você consegue conectar. Trabalha os dois na frequência 2.4, tá? Então você tem esse equipamento aí a 100 usuários. Mas qual que é a diferença então que eu tenho nesse AP? Distância, certo? Ele é mais potente, então você consegue atingir até 400 metros quadrados aí. Então você tem já uma distância maior de mandar sinal. Além, certo? De todo o controle de segurança ali através do EasyFi. Você tem todo o controle de segurança, de acesso, de tudo, mas você tem uma distância maior para você poder trabalhar através desse AP360 e Access Point da Intelbras. Olha a diferença, coloca isso, ó. Roteador é uma coisa, a Access Point é outra, certo? Totalmente diferente, ok? Tu vai oferecer para uma pousada, para um hotel, aí vamos partir pro Access Point, né? Vamos partir para um controle maior ali dos clientes, beleza? Agora nós vamos partir para uma linha AC, uma linha corporativa, uma linha bem mais robusta, bem mais profissional. Tô falando do Access Point AC, o AP1350 AC da Intelbras. Fantástico, certo? Eu queria desse na minha casa, mas por enquanto não consigo ainda não. Cara, esse daí você tem as duas tecnologias nele, certo? Você tem a tecnologia 2.4 e você tem a tecnologia 5.0 de transferência nele. Qual que é a diferença? Você tem performance de velocidade, certo? E esse equipamento você consegue colocar
350 pessoas espetadas nele. 350 aí, ó, rodando tranquilo. Todo aquele controle que você tem de acesso, de quem está navegando, de redes, de 8 redes que você vai criar, separadas, de tudo isso você consegue fazer nele também, tá? Ah, o cara vai acessar pelo Facebook, você vai fazer nisso. Ah, vou criar voucher por CPE. Tudo isso você faz dentro desse Access Point. Tudo você faz, não é isso? Dentro desse Access Point. É legal... Se a gente já foi nos hotéis lá e você pega lá o seu quarto ali, você coloca o seu quarto ali e automaticamente você acessa porque ali está configurado o seu quarto para navegar, não é isso? Em alguns. Então esse tipo de voucher que você tem aí, que você faz dentro desse equipamento aí. Agora, olha só, a 2.4 você consegue espetar 100 pessoas, 100 dispositivos navegando nele ali a 2.4 e você consegue 250 a 5.0. navegando. Aquela diferença que eu expliquei para você do 2.4 5.0. A maioria dos novos celulares que vem agora já vem com a tecnologia 5.0. Você já consegue navegar nas redes 5.0. Certo? Pode ver que se o seu celular tem 2.4, 5.0, em alguns lugares que você vai, você já vê rede 2.4, rede 5.0, e aí você já entende que se você tem, conecta na 5.0, que é mais rápido o tráfego. Não é isso? Na 2.4, 450 MB de tráfego. Certo? Ele possui 3 antenas. Na 5.0, 867 MB de tráfego dentro dele. Então você consegue trafegar aí a 867 MB. 350 pessoas espetado nesse Access Point no AP 1350, 1350 AC. Fantástico, linha corporativa. Então aí você vai verificar o tamanho do espaço, o tamanho do hotel, a quantidade de pessoas que precisa ser navegada, o tipo de controle que você quer ter na sua navegação, porque alguns roteadores você só distribui sinal, não tem controle nenhum, certo? Vai conectando, aí daqui a pouco congestiona, daí você não consegue navegar. Esse totalmente diferente, certo? Partimos para a linha de Access Point. Então vamos agora para o Access Point, o AP 1750, o 1750 AC, certo? Qual que é a diferença? 500 usuários. 500 usuários espetados navegando no mesmo equipamento, certo? Além de toda aquela conexão que eu expliquei para vocês que tem os outros, esse também tem. Além de tudo aquilo lá, esse também tem as mesmas funções de conexão por Facebook, por voucher e assim por diante. Mas você consegue 500 pessoas navegando nele, certo? 100 pessoas navegando na frequência 2.4 e 400 pessoas navegando, 400 equipamentos, né? Vamos falar, né? 400 equipamentos navegando na frequência 5.0 GHz. Na frequência 2.4, 450 MB de tráfego, de transferência de dados Wi-Fi. E na 5.0, 1.300 MB. Eu nunca vi imagina uma internet com 1.300 de velocidade? Não tem ainda, mas é o tráfego dentro da rede, tá? Que a gente está falando. É o tráfego dentro do equipamento. Então é fantástico isso. Então quando for oferecer o equipamento para um hotel, para uma pousada, vamos mudar um pouco, né, e oferecer, explicar para o cliente essas vantagens, o que ele consegue fazer, mais ou menos igual aquela TV que nós tínhamos antigamente, né, que ainda tem algumas funções modo hotel, né, mas essa não, essa é uma função interessante para se usar realmente. A maioria dos hotéis que não usam, né, roteadores, que tem roteador, está mudando para Access Point, é porque tem o ponto de acesso ali, um controle maior e uma qualidade maior, não tem aquele trânsito ali, porque ele consegue controlar muitos usuários ao mesmo tempo, ok? Switch, conectar vários computadores em rede. Roteador, aquilo que você tem na sua casa para distribuir o Wi-Fi. E o Access Point é isso que eu passei para vocês, que tem um controle maior, não é isso? Qualquer dúvida vocês têm o meu ramal, tem o meu celular, entre em contato conosco aí e nós tiramos qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço e fique com Deus.